Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, e hoje aqui no nosso canal do YouTube eu vou trabalhar com vocês 5 questões da Lei Orgânica do município de Porto Alegre. Antes da gente ir para o conteúdo, me segue lá no Instagram, @CláudiaRedim. Não saia desse vídeo sem se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para acompanhar a produção de conteúdo e ainda deixar o seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te auxiliar na sua preparação para concurso público do município de Porto Alegre. Nós vamos trabalhar aqui com 5 questões da Lei Orgânica Municipal e, como eu costumo dizer aqui no meu canal, a lei orgânica está para o município como a Constituição ela está para o Estado brasileiro. É uma lei fundamental que vai estruturar o município como ente federativo nos seus aspectos mais importantes. Portanto, esta é uma matéria que vai estar na sua prova e aqui nós vamos trabalhar só os assuntos mais cobrados em concursos públicos. Então, sem mais delongas, vamos para as nossas questões. Questão número 1. Assinale a alternativa incorreta. E aí vocês vão perceber que eu trabalho muito com enunciados que exijam a alternativa incorreta, a exceção, porque essa é uma dificuldade que a gente percebe muito dos alunos em provas objetivas de ter esta clareza daquilo que o examinador está te exigindo no enunciado. O município de Porto Alegre promoverá a vida digna aos seus habitantes e será administrado com fundamento nos seguintes compromissos fundamentais. Esse artigo, nós vamos ter o gabarito ao final do nosso material, ele é um artigo queridinho do examinador porque é um artigo que contém uma questão praticamente pronta, no momento em que enumera os compromissos fundamentais em incisos. Se você não lembra objetivamente desse artigo, uma dica: relacionar esses compromissos com o Estado democrático de direito. Um Estado que é o Estado brasileiro, o Estado brasileiro se constitui num Estado democrático de direito que se sujeita à lei e ao ingrediente democrático. Vamos para as alternativas. E aí a gente fazer o exercício de compatibilizar essas alternativas com a ideia do Estado democrático brasileiro, até porque o município é um ente federativo autônomo que integra a Federação Brasileira. Participação popular nas decisões, o ingrediente democrático. Moralidade administrativa é um princípio constitucional que orienta a atividade do gestor público. Transparência pública de seus atos também é uma diretriz para a administração pública direta e indireta. Prestação centralizada de serviços públicos e descentralização político-administrativa. Alto lá, o município tem a sua organização de forma descentralizada para prestar serviços públicos eficientes de forma a atingir o maior número de munícipes. Logo, a nossa alternativa incorreta é a prestação centralizada de serviços públicos, porque a lei orgânica vai prever uma prestação descentralizada. Então, a questão número 1, a nossa alternativa incorreta é a letra D. Vamos para a questão número 2. Compete ao município de Porto Alegre no exercício de sua autonomia, exceto. Eu tenho um vídeo aqui no meu YouTube que eu coloco, que ele tem mais de 20 mil visualizações, em que eu abordo assuntos mais recorrentes de lei orgânica em provas objetivas de concursos municipais. E tanto a forma como a autonomia do município se expressa, quanto a competência do município decorrente da autonomia, é um assunto recordista de provas objetivas. Aqui, e eu vou ter várias competências dentro da lei orgânica. A competência privativa do município, a competência decorrente da sua autonomia ligada ao exercício do poder de polícia, a competência dos poderes executivo, legislativo, a competência tributária.
Todas essas competências, elas são importantíssimas para a sua prova, que nós vamos, a questão está nos exigindo aquela competência que decorre da autonomia ligada ao exercício do poder de polícia. Vamos lá. E veja que nós temos que identificar aquela que não corresponde a uma competência decorrente da autonomia. Estabelecer suas leis, decretos e atos relativos aos assuntos de interesse regional, organizar-se administrativamente observadas as legislações federal e estadual, preservar bens e locais de valor histórico, cultural ou científico, prover a defesa da flora, fauna e controle da poluição ambiental e desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social nos casos previstos em lei. Veja que aqui o mais importante é você ter a clareza, primeiro, competência decorrente da autonomia não se confunde com a competência concorrente do município com os demais entes federativos. E aqui, o município, ao estabelecer as suas leis por meio do legislativo, o fará para assuntos de interesse local. Grava essa expressão, porque ela é uma expressão constitucional. Lá no texto da Constituição, a partir do artigo 30, quando a Constituição se volta aos municípios, utiliza a expressão interesse local para fixar esta competência legislativa do município como ente federativo, de modo que na questão número 2, a nossa alternativa incorreta é a letra A. Vamos para a questão número 3. A alienação do bem municipal móvel está subordinada. Nós vamos ter dentro da lei orgânica artigos que vão tratar dos bens municipais. Estes bens, no que se refere à sua alienação, eles estarão sujeitos a algumas formalidades. E aí você precisa ter muito claro aquelas formalidades que serão destinadas a bens móveis e bens imóveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque serão formalidades diferentes em razão da natureza do bem. O bem imóvel, portanto, terá formalidades diferentes do bem móvel. Aqui o nosso enunciado está pedindo formalidades envolvendo bens móveis. E aí vem comigo aqui para você fixar essa matéria. Primeiro, interesse público justificado e prévia avaliação serão duas formalidades exigidas, tanto para bens móveis quanto para bens imóveis. A nossa diferença, aqui o pulo do gato, é que quando a lei orgânica se refere a bem móvel, ela não vai especificar o tipo concorrência pública, ela vai colocar somente licitação e vai exigir a concorrência pública para imóveis. Então você tem que fixar que duas formalidades são comuns, interesse público justificado, porque você está alienando um bem que é do município, o ente público, e prévia avaliação para que o ente público não tenha nenhum tipo de prejuízo. No entanto, em se tratando de imóvel, nós teremos licitação e não necessariamente concorrência pública, de modo que a alternativa correta é a letra D. Vamos para a próxima questão, número 4. São direitos dos servidores, exceto, novamente, aquela alternativa que não corresponde à literalidade da lei orgânica, e a lei orgânica vai trazer um rol dos direitos dos servidores públicos. Livre acesso à associação sindical, correto, irredutibilidade de vencimentos e salários, reproduzindo o 7º da Constituição Federal, repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos sábados e domingos. Provas objetivas de concurso, na sua imensa maioria, exigem a nossa atenção e cobram literalidade da lei. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Cuidado! O examinador pode substituir uma palavra que vai restringir ou tornar
algo facultativo como obrigatório, e você precisa estar atento para isso. Por isso que fazer exercícios é tão importante. Licença paternidade na forma da lei, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Letra C é o nosso gabarito, porque não é obrigatoriamente, sim preferencialmente. E vamos para a nossa última questão, questão número 5. Também o enunciado nos exige a alternativa incorreta. Crimes de responsabilidade caem muito em provas de concursos municipais. São crimes de responsabilidade os atos do prefeito que atentem contra a existência do município, o livre exercício da Câmara Municipal, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, lei orçamentária e o livre funcionamento dos conselhos populares. Aqui também substituímos por tutelares, que têm como obrigação institucional zelar pelos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. E aí percebam como a prova objetiva, que exige literalidade da lei orgânica, exige a sua atenção e principalmente, o cuidado com essa substituição de palavras por parte do examinador, porque pode induzir você em erro. Então, o nosso gabarito, no que se refere a crimes de responsabilidade, e a lei orgânica vai trazer este rol, é a alternativa E, porque não se refere a conselhos tutelares, mas sim populares. Passa para nós. Ao final, nós temos o gabarito com todos os fundamentos de cada questão da lei orgânica. Sugiro você retomar esses artigos, ler com atenção, porque aí você vai exercitando o seu conhecimento, e deixa aqui nos comentários para eu saber como foi o seu desempenho. Agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!